Olá pessoal, então vamos começar aqui o nosso curso. Então a minha parte perdão, de biofísica vão ser 2 aulas. Eu vou dividir essa primeira aula em 3 mini aulinhas, 3 vídeos curtos que eu acho que fica mais fácil para vocês seguirem. Então essas 3 vídeos curtos vão falar de transporte de coisas, né, de solutos e soluções e solventes através da membrana, tá bom? E essa primeira parte eu vou falar de difusão. Isso aqui está andando sem meu controle. Então, o que eu quero, um conceito importante aqui para a gente, é vocês entenderem que as moléculas em solução tendem a ocupar todo o espaço disponível. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: imagina aqui que eu tenho um vidro, tá? Aqui, não quero você não. Eu tenho aqui esse vidro com água, cheio de água, e eu jogo aqui um tanto de uma solução com corante, com anilina, que está em cor de rosa. Aí veja que ela está aqui concentrada no meio. Eu jogo ela concentra no meio. Eu não preciso fazer nada, eu espero com o tempo, eu vejo que ela vai se difundindo, né, pela solução. Tá? Ela vai se difundindo e vai começando a ocupar pontos da solução. O que eu quero que você observe é o seguinte: no início você não tem nada aqui de corante e muito aqui. Então a chance de encontrar o corante é muito maior nesse ponto aqui central do que aqui. Mas com o tempo isso vai ficando cada vez mais homogêneo, até chegar num momento que toda a solução é homogênea. Então a probabilidade de encontrar uma molécula desse corante é igual em todos os pontos aqui dessa solução. E por que isso acontece? Tá? Quero ressaltar que isso aconteceu sem eu fazer nada. Lógico. Ah, professor, eu posso mexer para agitar? Pode. Isso não vai alterar o resultado final. Tá? Quando você agita para fazer uma solução, que solução? Não precisa ser no laboratório. Seu açúcar que você põe no teu suco, no teu café, você mexe. É para isso. É para chegar nisso apenas mais rápido. Tá? Porque se você deixar acontecer espontaneamente, você vai levar um tempo relativamente grande. Então a agitação só vai tornar esse processo mais rápido. Mas entenda que isso vai acontecer de alguma forma. Vai levar mais tempo, mas vai chegar lá. Tá? Então o que está acontecendo? Eu jogo essas moléculas aqui e elas vão espontaneamente se difundindo para as regiões onde estão menos concentradas, até a concentração da molécula em todos os pontos da solução se encontra iguais. É o que a gente viu. Ou seja, a difusão vai de onde as moléculas estão mais concentradas para onde elas estão menos concentradas. E como elas se movem? Elas sabem para onde elas vão? Não. A molécula não é um ser vivo, ela não tem vontade de ir para lugar nenhum. Então, o movimento daquelas moléculas que você jogou é aleatório. A gente chama isso de movimento browniano, ou seja, elas vão andando e mudando de direção aleatoriamente, como está nesse exemplo aqui. E o que faz ela mudar de direção, por exemplo? Você pode se perguntar, por que ela estava nessa direção, ela foi para cá e agora para cá? Porque ela está esbarrando em outras moléculas, ela não está no vácuo. Esse exemplo parece que ela está no vácuo, a gente só está vendo uma, mas ela está em solução, esbarrando em moléculas vizinhas, seja de soluto, né, como elas, ou de solvente, da água. Então, cada vez que ela muda, é porque ela está esbarrando. E o que gera a energia desse movimento? A temperatura ambiente. Então, a temperatura ambiente, que se vocês vão lembrar da física, temperatura é o grau de agitação das moléculas, né, reflete justamente isso, movimento, energia. Então, é a temperatura ambiente que dá a energia, né, para o movimento das moléculas. E elas se alteram de direção porque elas não estão sozinhas, elas estão no meio, circundárias de moléculas de solvente, no caso a água, e de outras moléculas de soluto. Bom, então se elas não sabem para onde ir, uma boa pergunta que eu quero responder é como que elas ocupam, né? Como que elas se difundem? Como que elas se difundiram em todo o espaço, né, daquela solução? Bom, eu vou responder isso, mas antes eu quero mostrar nesse gráfico que esse processo de fusão, isso é importante para o que a gente vai aprender, ele é muito rápido apenas em distâncias muito curtas. Então nessa tabela a gente tem aqui um exemplo do tempo de difusão
de uma molécula X específica, que eu não estou mostrando aqui, qualquer, em relação à distância que ela percorreu. Então o que a gente vê aqui, que para distâncias curtas, tipo 1, 10 micrômetros, você tem tempos curtos. Então, para difundir 1 micrômetro, essa molécula leva em média meio milissegundos. Então, isso é muito rápido, ok. 10 micrômetros, 50 milissegundos. 10 micrômetros, gente, é a metade de uma célula. O diâmetro de uma célula é em torno de 20 micrômetros. Varia, evidentemente. Célula média. Tá? 100 micrômetros, 5 segundos. 100 micrômetros é mais ou menos 5 células. Tá? Agora, note uma coisa, que cada 10 vezes que aumenta a distância, aumentou em 100 vezes o tempo. Então, quando você já chega para 1 micrômetro, perdão, para 1 milímetro, que são 1000 micrômetros, o tempo de difusão já passou para 8 minutos. Presta atenção, quando é 1 centímetro, que são 10 mil micrômetros, 14 horas. Então, a difusão ela é importante ao nível celular e subcelular. Tá? Então, para você, por exemplo, transportar nutrientes, oxigênio, etc., a nível celular e subcelular, a difusão funciona. Porém, para levar o oxigênio dos pulmões para os outros órgãos, a gente ia esperar, a gente ia morrer muito antes daquilo chegar lá. Tá? Veja só, para dar 1 centímetro levaria 14 horas. Tá bom? Então vocês estão entendendo por que tem que agitar, né, um cafezinho, né, o açúcar que você põe no café. Você não vai esperar 14 horas para aquele açúcar se difundir na sua bebida e ela ficar com o mesmo sabor, né, em todos os pontos. Bom, então para isso vai estar claro a necessidade, por exemplo, de ter um sistema circulatório. Justamente é o que ele está fazendo isso, ele está pondo força para as coisas chegarem mais rápido onde elas têm que chegar. Mas a nível da célula, ali, da membrana, da célula, e muitas vezes das células visíveis, muitas vezes não, e das células vizinhas, a difusão é suficiente. Tá? Bom, claro, gente. Então, aqui então é isso aí. Então, vamos responder aquela pergunta de como que a gente sabe que vai para onde vai uma solução. Então, se você tem, imagina a situação aqui, onde você tem uma cuba com duas soluções diferentes, uma molécula, uma mais concentrada aqui, uma menos concentrada aqui, separadas aqui por uma membrana, tá? Uma interface. E, como eu disse, cada molécula dessas aqui não tem muita noção para onde vai, ela está aleatoriamente se movendo na solução. Em algum momento, essa molécula que está aqui vai pular para cá. Tá? Essa membrana aqui tem um poro que deixa passar essa molécula. Em algum momento, uma que está aqui vai pular para cá. E talvez ela volte, mas pode ser que ela acabe ficando aqui, a maior parte do tempo. E outra aqui vai pular para cá. Da mesma forma, ela pode ficar aqui, pode voltar, mas isso vai acontecendo milhares, infinitas vezes. Infinitas que eu falo nos nossos padrões, né? Bilhões, trilhões de vezes, quando elas vão estar se mexendo. Então, como que eu tenho mais moléculas aqui do que aqui, eu tenho mais chances de uma que está aqui vir para cá do que uma que está aqui vir para cá. Então eu vou ter um fluxo grande de moléculas vindo de A para B, está mostrado nessa seta, do que de moléculas indo de B para A, mostrado nessa seta, simplesmente porque tem mais moléculas aqui. Tá? Entenderam? Mas quando eu for ver o fluxo difusional líquido, porque todas as moléculas para mim são iguais, eu vou ver essa diferença aqui. Então o fluxo das moléculas que eu vou ver é essa diferença dos fluxos individuais, e é dado aqui, ó, nessa seta. Tá? Então esse aqui é o meu fluxo difusional líquido, perdão. A diferença entre as moléculas vão dar de um lado com as de outro. É isso que nós vemos. Esse que é o fluxo que nós vemos. O que é fluxo? Fluxo é velocidade de difusão, tá? J. Vou chamar ela de J. Quando a gente fala de fluxo, é velocidade de difusão. Quantas moléculas passam por segundo de um lado para o outro. Então, o fluxo de uma substância através de uma membrana, essa membrana, isso pode ser uma interface qualquer, é proporcional à permeabilidade da substância, a membrana chamada de P, tá? Quanto que ela pode, é permeável isso aqui, vocês vão ver que isso é importante. E a diferença de concentração da substância, ΔC, que você tem entre os dois lados.
e é inversamente proporcional à espessura da membrana, ΔX, tá? Mas aqui para o nosso curso a gente vai assumir que isso aqui é constante, que a gente vai falar da membrana biológica, tá? Então a gente assume que isso aqui vai ficar constante, tá? Então, isso que eu falei aqui é definido como a lei de Fick. Vocês vão ver também para outras situações. E ela quer dizer basicamente isso, que o fluxo depende dessa permeabilidade e da diferença de concentração. É proporcional à diferença de concentração. Então, quanto maior for essa diferença de concentração, maior é o fluxo. Tá? Maior é o fluxo. E, evidentemente, se não há diferença de concentração, não há fluxo. Entenderam? Então, se fosse o contrário, se tivesse mais moléculas aqui do que aqui, o fluxo difusional líquido seria daqui para cá. E quanto maior essa diferença, maior essa velocidade, maior o fluxo. Bom, gente, evidentemente, em algum momento, você vai igualar as concentrações, concordam? Realmente, o que vai acontecer é isso. Vamos imaginar essa situação, todas as moléculas estão no lado 1, então elas começam a ir para o lado 2. Quando elas estão no lado 2, evidentemente elas também começam a ir para o lado 1, mas você tem um maior fluxo maior de 1 para 2. Do fluxo difusional líquido é de 1 para 2, mas isso é dinâmico, isso vai mudando. Tá? Então aqui nesse gráfico eu tenho as moléculas do lado 1 e do lado 2, todas estão do lado 1, eu começo, tá? Como se abrisse uma porteira aqui. Essa é uma divisória, eu tirei. Eu vou vendo que as moléculas a concentração das moléculas do lado 1 vai cair, proporcionalmente que a do lado 2 aumenta. Tá? Até que iguala. E quando igualou, não tem mais mudança. Tá? E vou ter a mesma concentração dos dois lados. Então aqui tinha 20 milimol por litro, aqui 0, igualou evidentemente em 10 milimol por litro. Quando isso é alcançado, em algum momento, eu digo que eu atingi o equilíbrio. E uma vez que eu atingi o equilíbrio, acabou. Não vai mudar mais. Pelo menos de forma espontânea. Então o equilíbrio é um estado estacionário que você atinge sem gastar energia. O que é um estado estacionário? É uma situação que as coisas não mudam. E o equilíbrio é quando você atinge esse estado sem gastar energia espontaneamente. Tá certo? E esse é o estado final das coisas. E isso vai ficar toda a eternidade, que a gente possa imaginar, tá? Se ninguém mexer nisso aí, se nada acontecer para sair desse equilíbrio. Tá? É o que está dito aqui. O equilíbrio é um estado estacionário que se desenvolve espontaneamente sem gasto de energia. Porém, atenção, gente, nem todo estado estacionário representa uma situação de equilíbrio, tá? Por exemplo, vocês vão ver que as concentrações dos íons e de outras substâncias no interior da célula são diferentes das que são fora da célula. E elas não vão mudar enquanto a gente estiver vivo, enquanto as células estiverem funcionando. Então esse é um estado estacionário, tá? Mas não é um equilíbrio, porque só o fato das concentrações serem diferentes já indica que não deve ser um equilíbrio. E não é. E não é por quê? Porque você está gastando energia. A célula gasta energia para isso acontecer. Tá? Então, essa é a situação de estado estacionário, que é vital para a gente, mas que não é equilíbrio. Tá? Então, aqui está uma tabelinha importante para vocês verem que dessas substâncias aqui, que as concentrações desses íons, desses principais íons nossos, que estão dos nossos fluidos, o sódio, o cloreto, o potássio e o cálcio, são muito diferentes fora e dentro da célula. Veja que o sódio está mais concentrado fora do que dentro, tá? 145 milimolar fora e 15 dentro. Essas concentrações não são as concentrações que vocês achariam em vocês, tá? Agora, se me dissem. Tá? Então, pode variar um pouquinho? Pode um pouquinho, mas não vai variar muito disso. É a tal da homeostase. O organismo trabalha para isso não mudar. Tá? O de cloreto sempre é maior fora do que dentro. Esse dentro que pode aumentar ou diminuir algumas células, tá? Mas sempre vai estar maior fora. O de potássio é o contrário do sódio. Olha que interessante. Maior dentro do que fora. E essa concentração fora é muito importante não ficar muito acima disso, tá? Vamos ver como que o rim faz para isso não acontecer. Porque se ela ficar, vocês vão entender na próxima aula de bioeletrogênese, isso pode ter consequências para o funcionamento do sistema nervoso e do sistema neuromuscular.
E o cálcio, gente, a gente tem pouco cálcio, mas ele está muito mais concentrado fora do que dentro da célula. Esse dentro aqui, eu quero só dizer o seguinte, é o cálcio livre, que está em forma de Ca++, que não, porque tem muito cálcio ligado à proteína, muito cálcio dentro do retículo endoplasmático liso, tá? Mas ele não conta aqui para essa conta aqui. Então o cálcio livre é muito baixinho na célula. Isso é muito importante também, porque esse cálcio, quando entra na célula, ele é um sinal químico muito importante, que pode desencadear muita coisa. Então essa que é um primeiro exemplo de homeostase, é esse estado estacionário aqui. E vocês vão ver que isso não é de graça. Isso é mantido às custas de energia. Então é o que eu vou falar na próxima parte dessa aula aqui. Tá bom?